Saudações, família vascaína! Começando mais um vídeo sobre o nosso gigante da colina, eu sou o Renato Nunes e seja bem-vindo ao canal Só Vascaínos. Antes de começar a falar do nosso Vascão, eu peço que você se inscreva no canal, clicando no botão vermelho aqui embaixo, deixe o seu like, o seu joinha e ative o sino das notificações para receber todo o conteúdo do nosso Vascão e também ajudar no crescimento do canal, até porque Vascaíno fortalece Vascaíno. Começando mais um giro de notícias nessa sexta-feira, o Vasco que enfrenta amanhã o Cruzeiro às 4 horas da tarde, São Januário, com os portões fechados. Deve ter uma formação nova aí em campo, a estreia do zagueiro Michael e do atacante Serginho. E o provável time que vai a campo deve ser Léo Jardim no gol, Puma Rodrigues na lateral direita, a zaga ali com Capasso e o Michael, e na lateral esquerda o Léo, substituindo aí o Lucas Piton. O meio-campo tem uma dúvida entre o Zé Gabriel e o Matheus Oliveira, mais o Marlon Gomes e o Alex Teixeira. E lá na frente, Serginho, Gabriel Peck e Pedro Raul. Esse é o provável time do Vasco que vai a campo amanhã. Amanhã tem a chegada aí ao Rio de Janeiro do volante Gary Medel. Provavelmente ele deva ir direto para São Januário para assistir ali o jogo dos companheiros, conhecer ali todo o elenco. E deve estar amanhã presente já em São Januário. E falando sobre o Gary Medel aí, vamos falar das contratações que o Vasco tem feito sobre esse perfil. Como coloquei na capa, a SAF sem investir e pegando somente jogadores aí em final de contrato. O Lucas Prato, agora é a bola da vez. O Vasco realmente está negociando, a fonte até do GE. O Lucas Prato ele deve receber ali em torno de R$150 mil mensais. Então é um valor... até para o futebol brasileiro um valor baixo, né? Muitos jogadores aí ganham mais de 200 mil. Então o Lucas Prato provavelmente deve ser a contratação do Vasco. O Vasco está com esse perfil de contratar jogadores livres do mercado, que você não tem um investimento, um custo ali com a compra de passe, mas ao mesmo tempo também você pega jogadores que estão em baixa. Porque se o clube não renovou o contrato, não tinha mais interesse nesse jogador, é porque ele já não estava rendendo mais. O caso do Lucas Prato aí. O Lucas Prato agora está encerrando o contrato dele com o Vélez, está fazendo uma rescisão com o Vélez Sarsfield. Ele jogou 21 jogos esse ano, marcou somente 3 gols. O Lucas Prato já tem 35 anos. Para um zagueiro, essa idade não pesa tanto, mas para um atacante é difícil de render. Pode usar como exemplo aí o Hulk. O Hulk tem 35 anos, porém é uma força física diferente. O Hulk tem um preparo físico muito maior, né, que a maioria dos jogadores aí, e por isso que ele consegue ainda ter um alto rendimento. Já o Lucas Prato, ele teve boas passagens aqui no Brasil, por São Paulo e Atlético Mineiro, mas isso já faz bastante tempo. Lucas Prato também jogou por Boca, pelo River, pelos grandes ali da Argentina, pelo Vélez, pela Universidade Católica, vários clubes grandes, mas ele já está com 35 anos aí e está numa fase já de final de carreira, onde os números dele ali, que o principal para o atacante são os gols, a cada ano tem diminuído. O Lucas Prato, no seu histórico, já não é um atacante de ter muitos gols, ele é mais um segundo atacante e tem diminuído essa média mais ainda a cada ano que passou. Porém, como o Vasco tem essa carência no elenco, precisa de mais um atacante, até porque o Pedro Raul, que foi uma contratação badalada pelo Vasco aí, que o Vasco fez um investimento no início do ano, não rendeu e não jogou ainda o que ele jogou ano passado. Então precisa sim de um jogador ali para poder entrar no lugar do Pedro Raul durante a partida que o Pedro Raul não estiver participativo, não estiver rendendo, você tem um reserva ali que seja do mesmo nível que possa entrar. Então eu acredito ali que o Lucas Prato, como titular, e pela idade também, não daria para contar com ele diretamente. Mas como tem o Pedro Raul ali, é mais uma opção que você pode mudar durante a partida, tirar o Pedro Raul, colocar o Lucas Prato ou vice-versa. Então o Lucas Prato provavelmente deve ser reforço do Vasco. Como o Michael também, com 34 anos, apesar do Michael ser zagueiro, ele usou ali como exemplo Mauro Galvão, Ricardo Rocha, que foram jogadores que brilharam com a camisa do Vasco já numa idade avançada, eram capitães, e jogaram ali. O Mauro Galvão jogou no Vasco até os 40, o Ricardo Rocha também já tinha 36, 37 anos quando jogou pelo Vasco. Então, são jogadores que ele usou como exemplo, até para
também amenizar a situação da idade dele, ele usou esses exemplos. O Michael, eu espero um futebol do Michael, se ele não sofrer mais com as lesões que sofreu em 2022. O Michael ele fez 13 anos de carreira na Europa, isso não é... Se ele não tivesse um futebol bom, ele não teria ficado tanto tempo lá na Europa. O jogador retorna logo, quando o jogador vai e não dá certo, ele já retorna para o Brasil. O Michael não, ele foi lá 13 anos. E se for o Michael que jogou ano passado pelo Santos, era capitão da equipe, nessa época o Santos tinha a defesa menos vazada do campeonato, quando ele se machucou. Se for o Michael do ano passado, vai agregar demais e para mim vai ser até o titular ali ao lado do Léo. Agora a gente tem que ver aí, essa partida de amanhã, como ele vai render dentro de campo, para saber qual o Michael que nós teremos aí no Vasco. Se é esse Michael já de final de carreira, ou se é o Michael do ano passado e o Michael que jogava na Europa ali, que é um bom jogador sim. Agora torcer essa partida de amanhã pela vitória. Não vou me alongar mais por aqui. Vou te desejar saudações vascaínas e um forte abraço a todos.